hashtag 174, Apocalipse, estudando as profecias. Bom, meus amigos, eu peço desculpa aí, porque muitas vezes eu tenho que mudar de lugar, porque eu não tenho estúdio ainda, né? E fico em lugares que, próximo da rua, faz muito barulho, uma hora o cachorro, mas é o que eu tenho. Eu não vou desistir, não vou parar por causa disso. Vocês tenham paciência aí, uma hora as coisas podem mudar. Vamos em frente. Imagine o que não passou os apóstolos há 2 milênios ou mais para pregar o Evangelho. E eu aqui até estou muito bem confortável. Então eu tenho que agradecer a Deus. Só peço desculpa porque eu não posso melhorar mais ainda para vocês aí. Mas vamos em frente. Bom, então, se ninguém entrou neste planeta Terra sem a licença do fundador, que é Jesus, evidentemente todas as criaturas humanas são cristãs, porque Deus colocou a gente, todos os habitantes do planeta Terra, sob os cuidados do Cristo de Deus. Então, nós somos cristãos, quer ou não, entenda ou não, para Deus, a gente, nosso pensar não tem influência nenhuma, nada. Só influencia para nós mesmos, bem ou mal. E se as criaturas humanas, sem exceção, são cristãs, todas as religiões são cristãs, por evidência. Cada um tem seus apelidos, tem seus rituais, veio por vamos dizer assim, um espírito de luz que trouxe para aquele determinado povo. Essa riqueza de diferença que a gente tem que entender que isso é a riqueza de Deus. Nós já falamos muitas vezes aí sobre, por exemplo, a química, os homens aqui na Terra, acham que só existe esses 100 e poucos elementos. Se Deus criou 100 e poucos elementos, se Deus criou bilhões de gente que existe no planeta Terra, por que Ele não pode criar inúmeros tipos de elementos químicos, no caso? Mas vamos lá. O budismo, o islamismo, a teosofia, a umbanda, o espiritismo, o panteísmo, ou melhor, o protestantismo e todas as outras, foi criação de quem? De Deus e do Cristo. Que é como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Jesus já chegou naquela categoria. Tá explicando sobre isso aqui. Mas então, se somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, se todos nós somos do Cristo, então somos cristãos. Desta forma, só nos resta cumprir as ordens dele, do Cristo. E as ordens dele estão sintetizadas num mandamento. Só num mandamento. Claro que ele já mandou aqueles outros 10 através de Moisés, mas para uma época que um povo muito rude. E é um mandamento novo, como ele diz lá no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento eu vos dou. Veja só, ele diz, um novo mandamento, pode procurar lá. Vamos lá, Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 13, versículo 34. Ele diz, um novo mandamento eu vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu, Jesus. Eu, Jesus, é com o amor de Jesus. Eu vos amei. É um mandamento elevadíssimo, que nós ainda não temos capacidade de amar do jeito dele ainda, mas temos que procurar isso. Então agora pensemos cada um na advertência do próprio Jesus, né, que está em Lucas, capítulo 6, essa é outra advertência, né, de Jesus. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Presta atenção nisso. E o que diz João no capítulo 14, versículo 15? Quer dizer, Jesus diz, João escreveu, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E lá no capítulo 13, versículo 14, quando ele diz
quando ele proclama o seu novo mandamento, no versículo seguinte, no 35, ele diz: nisto conhecerão quem são meus discípulos, quem são os verdadeiros cristãos, se tiverdes amor, o amor do Cristo. Então, muita gente bate no peito: eu sou cristão. A gente olha para a pessoa e diz assim: você ama com o amor de Jesus os teus semelhantes? Bom, e ainda, ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Também no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 15, versículo 12, ele diz: isto eu vos mando, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. A ponto de dar a própria vida por todos vós, até pelos inimigos ele deu. Isso aqui é um amor. Bom, este é o grande aviso do Mestre Jesus. Amai-vos, né? Mas o novo mandamento é a síntese de toda a Bíblia Sagrada. É a síntese de todas as atividades do cristão aqui na Terra. E para que é que uma criatura estuda? Para ser boa. Porque se formam advogados, engenheiros, médicos, professor. Para ser um bom advogado, um bom engenheiro, um bom médico. Para ser bom, para usar para o bem os dons que Deus lhe confiou, os talentos que Jesus lhe emprestou, até o dia do ajuste de contas. Mas se não ama ao próximo, a quem vê? Como é que vai amar Deus a quem não vê? Vamos ao capítulo 14, versículos 6 a 12. Apocalipse. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira na sua prostituição. Seguiu-se ainda um terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na sua fronte ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, que os que adoraram e adoram a besta e a sua imagem, nem aqueles que recebem o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Fecha aspas. Bom, já vimos que Babilônia vem a ser a igreja mundana mundial, isto é, a parte podre, aquele povo podre que está em todas as religiões. Vamos continuar na próxima hashtag.